A todos os meus seguidores, amigos, irmãos, familiares. O desejo deste coração é que estejam desfrutando de paz, força, sabedoria, ânimo, discernimento, para poder viver o dia a dia neste mundo que está tão complicado. Os vídeos são para a glória do Senhor, por isso nós os publicamos semanalmente. E quem escreveu a palavra foi o próprio Senhor e nos dá o entendimento e a força para estarmos publicando. Se você gosta de divulgar a palavra do Senhor, inscreva-se no meu canal, ore por mim, divulgue, compartilhe, comente. Nós estaremos falando hoje sobre o espírito maligno que caiu sobre o rei Saul. Se você quer entender bem todo o contexto, você deve ler todos os textos que nós estaremos citando. Mas o base são 2 versículos. O primeiro está em 1 Samuel 16,14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Para entendermos este versículo, primeiro é preciso compreender os decretos de Deus e sua aplicação, especialmente a justiça e o amor. Deus, na sua justiça, separa o homem de sua comunhão devido à desobediência deste. Ele era consciente que não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal, e desobedeceu. Portanto, a justiça foi perfeita. No momento que Deus julga o homem, Adão, todos os seus descendentes caem com ele. A justiça foi cumprida cabalmente. Por isso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. Quando ele restaura ou regenera outros para a salvação eterna, fica explícito o cumprimento do amor. Os que não são eleitos para a salvação permanecem no estado de Adão, ou seja, decaídos da presença de Deus. Toda a justiça aí está aplicada com perfeição. O amor de Deus se cumpre na eleição de alguns para serem libertos do cativeiro de Satanás, das trevas para a liberdade em Cristo e para a sua maravilhosa luz. Confronte isso em Colossenses 1, 13 a 23, Efésios 1, 3 a 5, Efésios 2, 1 a 10. Na igreja, seja na antiga ou na nova dispensação, temos os verdadeiros salvos e os que continuam sobre o regime da separação. Neste contexto, todo o povo sempre buscou e busca, em primeiro lugar, a Deus pelos privilégios carnais, pelo bem-estar aqui na terra. Por isso, quando o povo percebeu que os filhos de Samuel haviam se desviado dos caminhos de seu pai, e certamente Deus não os ouviria mais, pediram um rei para que os governasse e reinasse sobre eles. O interesse estava sempre no bem-estar material. Samuel era um juiz eleito por Deus, justo e amoroso, porém sem nunca abrandar por amor ou ir além da justiça. Ele cumpria fielmente o plano de Deus e as ordenanças de Deus. Leia 1 Samuel 8, 1 a 5. Daí a razão pela qual o povo queria um reino terreno como todas as outras nações. Deus diz que a ele estavam rejeitando e não a Samuel. Está lá em 1 Samuel 8, 7 e 8.
Deus ordena a Samuel que atenda a voz do povo, contudo deixa um grande alerta. Mesmo assim, não atender o que Deus disse. 1 Samuel 8, 9 a 22. A escolha do rei Saul, portanto, não foi uma escolha do Senhor. O povo pediu e Deus permitiu um rei segundo a vontade do povo, igual todas as outras nações. Um rei fora da vontade de Deus. 1 Samuel 9. No capítulo 10 de 1 Samuel, dos versos 17 a 27, percebemos que o povo se rendeu aos dotes, à aparência de Saul, e o declararam rei, com gritos de viva o rei. Viva o rei! Deus estava fora dos planos do povo, queriam ser iguais a todos os povos. No capítulo 12, Samuel, ao resignar seu ministério, o Senhor opera um milagre e faz com que todo o povo tenha temor. E a exortação para que não se desviem do Senhor estava clara. Depois disso, vários acontecimentos até o ponto em que o Senhor mostra ao povo e ao próprio Saul sua rejeição para com eles e a rejeição do Senhor para com o rei e parte do povo. No capítulo 15, vemos a ordenança do Senhor e a desobediência de Saul. No capítulo 16, tudo em 1 Samuel, o rei escolhido por Deus e não da vontade do povo. Davi, escolhido por Deus, filho de Jessé. Deus não mais aprovando como não aprovou desde o início o rei Saul. Elege a Davi como rei. Ainda assim, o pai de Davi, Jessé, queria escolher entre os seus filhos os de melhores aparências. Esqueceu-se de Davi, porém Deus pede a Samuel que chame a Davi. Daí por diante, vemos o ciúme e a arrogância de Saul querendo eliminar a Davi. O Senhor não o assiste mais espiritualmente. E Saul, de hora em diante, está possuído pelo espírito maligno. Portanto, quanto à expressão de um espírito maligno que atormentava Saul, isso acontece também nos dias de hoje. Jesus afirma que o príncipe do mundo é Satanás. João 12:31, João 14:31, João 16:11, Efésios 2:2, que o mundo jaz no maligno, ou seja, nas obras de Satanás. 1 João 5:19. Satanás governa todos os que não são salvos, mesmo sendo crentes e frequentando uma igreja, a igreja visível. Se estiverem fora da presença de Deus, está sob o domínio de Satanás. Se observarmos a ausência dos acontecimentos, ou melhor, a sequência dos acontecimentos, Saul não mais praticou nenhuma boa obra, mas todas as que praticou foram obras da carne e não do Espírito, obras de vingança, de terror, de ódio. Hoje também temos muitos pastores, presbíteros, diáconos, missionários e pregadores que aparentemente são verdadeiros, mas que não são ordenados por Deus. Mas com sutileza, pregam à vontade dos interesses próprios e da igreja visível, ou por vontade própria, ou por simpatia, amizades ou interesses de algum, são ordenados, mas não ordenados por Deus. E por isso, não são capazes de pregarem e ensinarem a verdade. São covardes e não têm a mesma ousadia de Samuel de confrontar a mentira com a verdade. Esses que não são ordenados por Deus agradam a carne e os desejos carnais próprios e de seus seguidores. Os que são ordenados por Deus não se importam com as coisas visíveis da igreja, e sim com as verdades espirituais ditadas pelo Senhor, ainda que sejam rejeitados
e perseguidos. A quem você está seguindo? Os homens que se declaram líderes da igreja, mas não são servos do Senhor? Ou os servos do Senhor que pregam a verdade e não se declaram líderes? Cabe a cada um fazer sua própria auto-introspecção diante do Senhor e ver como a quem está servindo. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.